Olá, eu sou o jornalista Romualdo da Cruz Filho e estamos aqui na Società Italiana de Mutuo Soccorso de Piracicaba e vamos conversar com o vereador Gustavo Pompeu, ele que é o criador da Semana da Cultura Italiana em Piracicaba. É um projeto recente, ou pelo menos a recuperação da iniciativa, da ideia é recente, e gostaríamos muito de saber o que está por trás dessa grande iniciativa para a cultura italiana. Tudo bem com você, Pompeu? Tudo bem, Romualdo. Quero aqui agradecer o espaço, cumprimento você que está assistindo. Vale lembrar que você também pode ser sócio da Società Italiana, eu sou sócio, e todos aqueles que têm o pertencimento com a questão da língua italiana, da cultura, da comida, da vivência, de ter ido na Itália, você pode participar com a gente, e somos mais de 80% da população de Piracicaba que tem alguma linhagem, alguma linha, alguma descendência com a Itália, né, com os italianos, e a nossa cidade foi desenvolvida também graças aos italianos que vieram por meio da cultura, da agricultura, do comércio, das famílias que vieram, e a Società Italiana de Mutuo Soccorso é a prova disso, né? Italianos que se ajudaram e construíram a nossa cidade também. O que eu fiz foi a organização dessa solene, da semana, porque nós tínhamos na Câmara uma lei, né, um decreto legislativo de 1999, porém ele existia só no papel. Assim como nós tínhamos também uma lei de 2015 que falava, né, que organizava uma semana, mas ela só existiu no papel. Até a data delas era diferente, né? A gente, quando começou a ler sobre a lei, ver o que tinha instituído, o que dava para ser feito, em conjunto também com a Società Italiana, a gente percebeu ali que as datas estavam separadas, né? Um exemplo, a data que eles estavam comemorando a semana seria 13 de novembro, né? Então, no final do ano. E a gente vê as comemoração justamente ali próximo de fevereiro, que é a questão do navio Sofia, que veio para o Brasil. E aí a gente... Trazendo os imigrantes, a primeira leva de imigrantes para o país. A leva institucionalizada, né? Quando teve a conversa entre os países e veio um navio ali com 400 italianos e começou, né, uma migração mais institucionalizada da Itália para o Brasil. E aí a gente tem essa data como uma referência. E aí por isso que nós fizemos um novo decreto, mudamos essa data, trouxemos para o mês de fevereiro, para trazer também essa lembrança de que lá em fevereiro, há 150 anos atrás, pessoas vieram da Itália no intuito de formar família aqui, de viver a sua vida, né, de virar também um ítalo brasileiro, né? Depois nós tivemos toda essa questão, mas nós somos descendentes, e como descendente nós não podemos esquecer essas datas e principalmente o sentimento de pertencer a essa história, né? Que é a nossa história também, uma vez que nossos avós, nossos pais vieram por navio da Itália para cá, construímos família aqui, né? Temos os descendentes aqui, tem pessoas, eu morei na Itália por 5 anos, mas tem gente que viaja, que vai, que gosta, que quer falar italiano, né? Que lembra, é muito comum aqui em Piracicaba quando a gente visita as casas e a pessoa fala assim: eu lembro muito da minha bisavó que falava alguma coisa enrolado, meu avô falava alguma palavra em italiano. Então, e muito dialeto também. Muito, né? A Itália tem essa diversidade assim, de dialeto muito forte, né? Então, cada regiãozinha ali tem uma palavra típica, como é aqui no Brasil também, né? No Brasil a gente vê que, dependendo da região que você está, você fala diferente. Mas eles sabem que tem essa diferença da língua. E eles falam assim: minha avó é italiana, a minha avó falava assim, meu avô falava. E aí a gente sabe, então, que a nossa cidade, sem pesquisa escrita, a gente, no dia a dia, convivendo com as pessoas, a gente já tem a certeza de que nós somos uma cidade com muita questão italiana. Por isso que nós fizemos e organizamos. E o que nós fizemos também? Colocamos nessa semana da italianidade, colocamos a Società Italiana como parte dela. Isso eu ia perguntar para você exatamente porque sem essa parceria, provavelmente a nova lei ela cairia no mesmo
pecado das leis anteriores. Que acontece muito, porque o parlamentar ele faz a lei, ele aprova a lei, mas se ele não tiver a sociedade civil junta, motivando ali e ajudando a compor, né? Porque eu vou lá, instituo e falo que serão 10 homenagens referente à questão da Itália. Pessoas que trazem a língua, pessoas que trazem a cultura, que participam de atividades sociais, industriais, mas aí eu defino, não, eu preciso conversar com alguma comunidade italiana. Por isso que nós escolhemos a Sociedade de Mútuo Soccorso, né, aqui de Piracicaba, para ser um meio de campo para instituir a data junto com a gente. Nós conversamos aqui, né, com os diretores para falar antes de apresentar a lei, mas depois de organizado aqui, agora os próximos passos, toda a organização da semana fica também no crivo da Sociedade Italiana para que eles possam orientar quem vai ser homenageado, por quê, como, e trazer principalmente, né, reforçando a questão da italianidade. A gente vê aqui, às vezes, netos de pessoas que fundaram, inclusive, o pé da Sociedade Italiana, que participam de forma ativa até hoje. Pessoas que lembram com muita da sua infância e fala que tem a questão da italianidade na memória. É legal isso que você está observando, até para que não se tornem atividades desconectadas com o contexto. Isso. Não é? Para que a pessoa fale assim, não, isso eu vou participar porque faz sentido para mim. Muitas vezes você cria um projeto institucional, a hora que você vai ver o que tem que ser realizado mesmo, é uma coisa fora de realidade. E as pessoas, não vou participar de um negócio disso, não faz sentido. Eu acredito na política de construção. Então, antes mesmo de apresentar o projeto, eu tinha vindo aqui, né, na Societá, reunido com as pessoas, conversado, explicado. Nós temos que seguir algumas regras de lei, de como pode ser feito, mas, a grosso modo, a gente também teve o cuidado de ouvir a sociedade civil, né, para formar o projeto e falar o que é importante para nós. Tem muitas pessoas que têm a questão da italianidade que traz esse fomento via arte, via música, via escrita, né? Nós temos escritores, às vezes, aqui que passam despercebido da massa da população, porque a gente não associa, ou então nós estamos tão ocupados no nosso dia a dia que a gente não consegue lembrar que tem uma história, que a gente pertence a algo. Então é isso que a gente quer fomentar. Eu sou piracicabano, nasci aqui, mas com certeza também eu sou italiano, porque a minha família veio da Itália, eu gosto da Itália, eu falo italiano, tenho amigos ainda até hoje, né? Os amigos que eu estudei lá, eu mantenho contato com eles, e com certeza não é apenas uma semana, a semana é só uma cerejinha. O que eu tenho e o que eu quero promover é a questão do pertencimento, e eu tenho certeza que essa semana, junto com os decretos que nós fizemos na Câmara, elas ajudam e contribuem nessa questão da divulgação da italianidade e do pertencimento, e a sociedade italiana ela deve estar participante, né, dessa discussão, em toda essa discussão, na verdade, né? Eu observei também que quando você está reunido com a diretoria da CIP, que tem uma verearada fantástica, você se encanta com o ambiente, com essa troca de emoção, por causa dessa italianidade. Sim. Isso é um ponto. E aí outra coisa, a Societá, ela teve como função, acho que uma função muito importante, integrar na sociedade piracicabana. Você tinha uma sociedade clássica, tradicional aqui de Piracicaba, que quando a Societá ganhou força, essa cultura local se somou à cultura italiana. Então, sim, houve uma explosão de acontecimentos e de realizações, né? Eu acho que isso passaria por um trabalho também junto às escolas, com essa perspectiva. Com certeza. Nós temos aqui uma referência que é o Padre Douglas, né, que tem ali instituído no Dom Bosco a questão da língua italiana dentro das escolas. Eu estava na audiência pública da Câmara esses dias e tinha uma menininha que estuda lá. Eu perguntei para ela assim, viu, você faz lá italiano no Padre Douglas? Ela falou, faço, eu estudo. E é importante ter isso na escola. Você citou a CIP. Quando a gente percebe os presidentes, as diretorias da CIP, não só de agora, mas de toda a história que ela tem, muitos deles são sobrenome italiano, né? Então, as empresas aqui, não é difícil a gente olhar em um logotipo, uma Marruti, por exemplo, é italiano, né?
Então, muitas empresas, muitas pessoas, personalidades aqui de Piracicaba, elas têm o sobrenome italiano. E a minha mãe, por exemplo, ela tem um sobrenome Torres. E a gente acreditava que era Torres da espanhol. Quando, na verdade, é Torri. Ela é italiana também, mas tivemos Houve ajuste de nome no processo. a gente fez um estudo ali, e é isso que eu descobri isso através da Sociedade Italiana, quando teve dentro ali do Engenho Central, todo ano também eu sou voluntário da Festa das Nações. E a Sociedade Italiana estava com parceria com o Bom Menino na barraca italiana. E havia uma pessoa, né, que ela estava fazendo ali o histórico de família. E ela que me ensinou isso aí, porque eu não sabia, eu não tinha puxado o Torres porque eu acreditava que era espanhol. E eu tinha certeza que o Pompeu era, então puxei só o Pompeu. E agora descobri que o Torres também Ou seja, pai e mãe. Pai e mãe. Não é incomum, né? Por exemplo, a Márcia é Pompeu aqui, né? E eu sou quando eu sou Pompeu também, Pompeu com O. E até hoje eu não sei se nós cruzamos alguma linha genealógica nossa em algum momento, mas não é incomum, eu já vi aqui de pessoas que são parentes, mas que não sabiam e que quando chegaram aqui descobriram. Um exemplo, quando eu puxei a minha árvore genealógica quando teve o evento da Sociedade Italiana, quando eu passei o nome da minha família, a pessoa falou assim, ó, eu já fiz essa árvore genealógica, eu conheço seus parentes, que eu nem conhecia. E aí eu fiz conexão com eles também. E isso é bacana. E é interessante porque a Societá, ela presta também esse tipo de serviço, tá? As pessoas que tiverem interesse em querer saber antecedência e coisa e tal, é importante entrar em contato com a Societá, porque é um serviço amplo de pesquisa realizado por pessoas que têm um domínio do assunto. Eu morei 5 anos na Itália, falo italiano e não sabia que a parte da descendência da minha mãe também era italiana. Fui descobrir aqui na Sociedade Italiana. Pompeu, isso também traz uma perspectiva, porque quando você cria um projeto, e no caso desse, um projeto muito forte e talvez vai ser uma explosão da iniciativa, explosão no bom sentido de eventos relevantes que possam acontecer decorrente da lei, e isso traz uma visão de horizonte. Aonde você pretende que isso chegue? Qual que é o seu entendimento? As ações, elas se complementam, se somam e elas precisam ser contínuas. Vale um exemplo aqui. Nós fizemos também a solenidade de 150 anos da migração italiana. Tivemos agora também a comemoração, né? Estamos comemorando 120 anos do teatro aqui da Società Italiana, né? Que é o único teatro italiano aqui do interior de São Paulo. E nós precisamos relembrar que nós temos essas ações aqui. No ano passado, nós fizemos também junto aqui com a Società, está lá o nome de muitas pessoas que ajudaram a fazer um monumento dos italianos, né, que vieram em comemoração aos 150 anos da migração, mas lembrando também dos nomes locais daqui. Então, as pessoas puderam gravar o seu sobrenome, o sobrenome da sua família. E essas ações, elas se somam, porque quando passa alguém lá e olha, ela fala, o que será que é aquele monumento com a bandeira italiana? E aí vê o sobrenome, vê o que é, e interage, né? E é uma pena, toda vez eu falo isso com muita tristeza. Quando eu entrei na Câmara, que eu fui ver a primeira homenagem, né, ou melhor dizendo, a última homenagem feita para a questão da italianidade, fazia 50 anos que na Câmara Municipal não tinha nenhuma ação, e nem aqui na Prefeitura nenhuma ação institucional voltado à questão da italianidade. Então, por 50 anos, nós tivemos um vácuo, aonde nós temos 80% da população ligado à italianidade. Isso é triste, não é pela questão da italianidade, mas pela questão do pertencer, né? Nós pertencemos, nós somos, é isso que nos torna. Eu sou piracicabano, sou caipira, nascido aqui, mas eu sou sim descendente de italiano, assim como muitos que são daqui da cidade, que às vezes têm o mesmo sentimento, mas ele não está muito aflorado, e a nossa ideia, onde nós queremos chegar, é avivar essa paixão, esse pertencimento, esse sentimento, estar com pessoas boas, estar com pessoas, porque você vai vir na Sociedade Italiana, você vai encontrar isso que o Romualdo está falando. Você vai encontrar a questão da sua linhagem, se você quiser, pessoas boas para você aprender, inclusive você pode aprender aqui. Italiano, aqui nós temos cursos de italiano. Eu vejo fotos, às vezes, do pessoal viajando com a Márcia, com o pessoal, né, que sai daqui, que faz lá um tour na Itália para conhecer. E é importante
Mutuo soccorso, quando a gente fala, né, para algumas pessoas que às vezes não sabem o que significa, mas mutuo soccorso é ajuda mútua em italiano. Então, desde o começo, desde o princípio, quando a Società foi criada, ela já trouxe essa característica do mútuo soccorso, que é da ajuda coletiva. E aqui até hoje a gente soma nessa questão, né? Então você vai vir aqui, vai ter só coisas boas, positivas, referente à questão da italianidade e experiência que você pode ter também. Eu acho interessante, até fenomenal. Eu digo fenomenal porque parece que foi um momento histórico muito diferenciado, provocado pela união de jovens descendentes, Sim. que parece que comungavam de uma mesma percepção. É o momento da gente trabalhar, porque eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu percebo que isso vai recuperar a força e de repente a força vem sendo recuperada intensamente. Vale destacar nesse processo a corrida no Monte Alegre. Então essa corrida também referente aos 120 anos do teatro italiano reuniu lá mais de 300 pessoas e o Monte Alegre é uma referência da italianidade porque é lá que começou todo o processo histórico da nossa cidade, e referente veja, aos italianos, evidentemente. A corrida foi organizada pela Società Italiana, que não é uma empresa de corrida. São pessoas daqui da Società Italiana que começaram com a ideia, muito rapidamente conseguiram ali pessoas engajadas com patrocínio também, e a inscrição foi feita assim, de forma muito rápida. Isso demonstra também o engajamento que as pessoas têm, né? Eu vi pessoas comentando, foto, até hoje, de vez em quando eu estou andando ou na academia ou para a rua, tem alguém com a camiseta da corrida, ou treinando, andando, e isso é importante também que divulga a corrida. Mas mais importante do que isso são as ações que vão acontecer. Teve uma, nós já cobramos o Juliano. Eu falei, Juliano, o ano que vem nós queremos de novo mais uma caminhada, mas não é uma corrida só por correr. É uma corrida onde estão as famílias italianas, onde está a questão do teatro, a questão da italianidade, da sociedade italiana, onde pessoas se encontram. Toda vez que eu venho aqui, seja num evento ou numa ação que a sociedade está promovendo, eu acabo conhecendo pessoas muito interessantes, assim, com histórias, não só a história da Itália, mas histórias aqui, histórias familiares muito boas, pessoas positivas, pessoas que têm o que agregar, e aí às vezes a gente conversa sobre uma viagem ou outra. Bacana. Inclusive, a Società está aberta para receber documentos familiares. Se as pessoas tiverem fotos, vídeos, ou até mesmo documentos familiares que considere relevante, né, que a gente considere relevante para a história de Piracicaba, pode trazer. Nós estamos aqui com o Lucas Nega, que é um cara que tem esse olhar atento para identificar material de alta qualidade, e o site da Società foi integralmente reformulado. Ele vai entrar em operação em breve, eu acredito que ainda esse mês, ainda este ano, e ele vai ser um local para colocar todo esse material que qualquer um vai poder pesquisar e se incentivar também para colocar ali mais documentos. E a gente percebe que nas casas, assim, as pessoas elas têm esses materiais, né? Não é incomum as pessoas, quando colocam algum vídeo ou tragam alguma questão da sociedade italiana, alguém fala, minha mãe casou com meu pai aí na sociedade italiana, ou eu já fui em um evento. Eu trouxe agora minha assessoria, quando nós paramos o carro, o Eugênio falou, já fui em festa aí. O Jaime falou, nossa, uma vez eu fui na festa. Então tem esse pertencimento também com o prédio, com a sociedade italiana, e principalmente cartas, escrita, fotos antigas, e poder trazer isso nos ajuda também a construir toda a questão da italianidade aqui em Piracicaba, né? Que é o pertencimento que eu sempre venho falando, mas é muito importante essas ações em conjunta com a sociedade, com o poder público, com a sociedade civil no geral, porque é o que nos une, né? Essa questão da italianidade e do pertencimento. Então, conversamos com o vereador Gustavo Pompeu e ele falou sobre a Semana da Cultura Italiana, e vamos encerrar a nossa conversa por aqui. Acho que ela está completa, correto? Isso. E você agora sabe que nós instituímos a semana, mas fique também de olho sempre na programação que vai sair pela Società Italiana, né? Porque eles vão nos ajudar a formatar
como vai ser, quem vai ser, quando vai ser, aonde, e é aqui que você vai ter informação. Então siga a página no Instagram, no Facebook, no YouTube também, né? Claro, Fique sempre claro. ligado no site, Viletinho. Toda rede social. Toda rede social, porque ali também, além das informações da cidade no geral, vai ter também as informações de quando a gente vai fazer essa solenidade, que vai ser ali muito em breve divulgado para você também. Obrigado e até a próxima. Tamo junto.